Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Simplificando o Direito Administrativo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos princípios explícitos, expressos no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Faltam apenas dois princípios, o da publicidade e o da eficiência. E, ao final, iremos resolver algumas questões sobre o que nós já estudamos até agora, certo? Bem, vamos lá. Princípio da publicidade, certo? Bem, no estudo deste princípio, pessoal, vocês devem saber, certo? É imprescindível que vocês saibam que a atividade administrativa ela deve ser pública e transparente, certo? Ou seja, sem sigilos. Os atos eles devem ser publicizados a fim de dar ciências aos seus destinatários ou então a terceiros, interessados ou não interessados, certo? Isto é publicidade. É dar ciência ao destinatário do ato, à coletividade, certo? Nós estudamos que a administração pública, pessoal, ela sempre deve buscar o quê? O interesse coletivo. E se ela busca o interesse coletivo, significa dizer, se ela está na busca do interesse coletivo, ou seja, para satisfazer todo o organismo social, a coletividade, certo? Todos os indivíduos que compõem o Estado, logo, se os atos são direcionados a eles, ou importam ou interessem a eles, então estes atos administrativos, a execução destes atos devem ser publicizados, ou seja, devem ser públicos. Eu devo tomar ciência daquela obra que está sendo executada no município, certo? Se eu sou um servidor público, eu devo tomar ciência da portaria, ok, que está me exonerando, ok? Isto é básico no direito administrativo, é o princípio da publicidade, certo? E para que a publicidade ela vai servir no direito administrativo? Ela vai servir para duas coisas, pessoal. A primeira, para controlar os atos, certo? O que significa controlar os atos? Significa verificar se aquele agente público, certo? Aquele gestor público e administrativo, ele está seguindo o quê? A legalidade. Isto é controlar atos administrativos, certo? Se o interessado do ato, ou então a população, certo, em geral, se vê prejudicada com a edição daquele ato com a edição daquele ato administrativo, ela poderá ir ao judiciário, certo? E se ajuizar uma ação própria para quê? Para anular este ato ou então, pela via administrativa, tentar para que a administração pública possa revogar o ato, seja por motivo de conveniência, oportunidade, interesse público, que são as questões de mérito. Nós vamos estudar isso. Mas a publicidade ela serve para controlar atos, pessoal. Se eu, como cidadão, eu tomo ciência que aquele ato que o município, X editou está trazendo diversos problemas, não só ao município, mas para outras pessoas que não estão naquele município, eu poderei simplesmente buscar a nulidade daquele ato, buscar a sua anulação, certo? Por isso que a publicidade gera controle de ato. Se o ato não é público, como eu vou poder controlá-lo? Olha só que princípio interessante, pessoal. A publicidade é muito interessante. Ou seja, eu dou publicidade à atividade administrativa para ter noção e ter ciência se a administração pública está seguindo a legalidade, está seguindo a regra do jogo, certo? O segundo ponto, quando falamos de publicidade, significa dizer que ela é uma condição de eficácia. O que significa dizer isso, pessoal? Que enquanto eu não der publicidade ao ato da administração pública, significa dizer que ele não está produzindo efeitos. Preste atenção. Aqui é uma condição de eficácia, não é condição de validade. O ato ele é válido, ele já preencheu seus requisitos para entrar no mundo jurídico. Estamos discutindo aqui se ele é eficaz ou não. E se ele não é público, ele não pode produzir efeitos. Como eu vou dar efeitos àquele ato administrativo se, por exemplo, nem o destinatário dele tomou ciência do ato? Certo? Por exemplo, um exemplo bem claro mesmo, certo? Um concurso público e aí o edital, certo? Simplesmente modifica alguma data, certo? E prejudica os candidatos. Porém, essa modificação ela não é publicizada, Nem nos sítios oficiais, Nem no órgão competente, nas repartições públicas. E essas pessoas são prejudicadas e algumas, perdem o prazo, para conseguir documentações, a fim de que possam ali assumir o seu cargo. Ora,
este ato administrativo ele será nulo, pessoal, porque ele não teve publicidade. Como que eu estou concorrendo a um concurso público, a um cargo, e os agentes públicos, né, não me dão ciência daquele ato que poderá me prejudicar? Logo, ele será o quê? Nulo, poderá ser anulado, né, ou revogado, a depender da situação. Ou seja, é uma condição de eficácia. Enquanto não houver publicidade no ato administrativo, ele não estará produzindo efeitos, ok? Publicidade é controle de atos administrativos e é condição de eficácia. Pessoal, e aqui é apenas um exemplo, certo? Em relação à publicidade, é a utilização do habeas data, certo? Como remédio constitucional a tutelar, certo? Determinadas questões que envolvem o direito à informação, certo? Um direito à informação pessoal, claro. Vocês estudaram isso em direito constitucional nos remédios constitucionais, certo? E por óbvio, há algumas questões envolvendo também o direito à informação, inclusive que está no rol do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que você pode pleitear, em alguns casos, ajuizar, na verdade, uma ação ordinária a fim de obter determinadas informações de caráter público, certo? Isto é o princípio da publicidade. Bem, pessoal, aqui são algumas exceções, mas são as principais exceções ao princípio da publicidade, certo? Vocês irão encontrar outras na doutrina, e, por óbvio, na própria jurisprudência, mas essas são as que vocês devem saber, certo? São exceções à publicidade. Significa dizer que, nestes casos, certo, não haverá publicidade. E quando isso será possível? Quando o sigilo, certo, for de interesse coletivo, ou seja, servir para proteger o interesse coletivo, e assim não terá publicidade aquele ato. Ou seja, se a publicidade causar um dano grave ao interesse coletivo, este ato, certo, poderá estar em sigilo. Da mesma forma, se envolver noções, né, relativas à segurança nacional. Se a publicidade deste ato afetar a segurança nacional, ele também poderá ser sigiloso. E aqui, muito simples, né? Quando envolver a proteção à intimidade, à vida privada e à honra, né? Toda essa questão que envolve mesmo até o direito civil. Essas são as principais exceções à publicidade: interesse coletivo, segurança nacional ou segurança do Estado, né? Proteção do Estado e proteção à intimidade, à vida privada e à honra, certo? Vamos ao próximo princípio e o último princípio, que é o da eficiência, certo, pessoal? Bem, o próprio nome do princípio já sugere muita coisa, certo? O que é ser eficiente na administração pública, pessoal? É o que eu costumo falar, certo? Eficiência é a obtenção do melhor resultado, mas não é apenas um resultado, é um resultado econômico, certo? Mas não levem isso para a noção de vocês que a eficiência significa obter um resultado econômico, certo? Não é só isso. Significa dizer que a administração pública ela deve sempre buscar obter o melhor resultado, pessoal. Estamos falando de buscar o melhor resultado na prestação de um serviço público. É o princípio da eficiência. E o que é eficiência? É produzir bem, é produzir com qualidade e de forma econômica. Se eu produzo bem, com qualidade e de forma econômica, eu posso assegurar e afirmar que a atividade administrativa ela está sendo eficiente, ela está prestando seus serviços de forma eficiente. Os serviços públicos, né, estão chegando ao seu destinatário final de forma eficiente. É um resultado econômico. Resultado aqui significa o quê? Né? Produzir bem e de forma com qualidade, né, na verdade, certo? De forma qualitativa. Mais econômico por quê? Porque significa produzir bem, com qualidade, com economia, com poucos gastos, certo? Nós vamos estudar no decorrer dos assuntos que a administração pública ela deve executar as suas funções de forma econômica. Quanto menos a administração pública ela gastar, certo, em seus custos, melhor para a administração pública, melhor para o interesse coletivo e interesse social, certo? Certo? Este é o princípio da eficiência. Lembrem-se, né, que nós estudamos a eficiência onde, pessoal? Certo? Quando nós estávamos falando dos princípios, certo? Do supraprincípio, né,
da disponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público sobre o privado, certo? Eu mencionei para vocês a respeito dessa supremacia e falei o quê? Que sempre a administração pública ela deve buscar um interesse público. E eu cheguei a mencionar para vocês que o interesse público é aquele que atende a toda a coletividade e a satisfação, as expectativas, né, do corpo coletivo. E isso significa o quê? Eficiência, pessoal. Nós também vamos estudar este princípio quando nós estivermos estudando a organização administrativa do Estado, certo? Quando o Estado ele vai se organizar administrativamente, ele pensa nesse princípio e acaba criando entidades e órgãos para prestar o serviço da melhor forma possível a nós, certo? Bem, um exemplo muito claro, pessoal, de estabilidade, ou perdão, um exemplo muito claro de eficiência é a estabilidade dos servidores públicos, certo? Presente no artigo 41 da Constituição Federal. Se vocês abrirem este artigo, vocês verão uma regra básica, né, de como conseguir a estabilidade. Vocês verão que o servidor público, né, ele deve ter 3 anos de efetivo exercício no seu cargo público, né, seu emprego público, e deve obter êxito em uma avaliação de desempenho, certo? Isto aqui está no parágrafo 4º deste artigo 41 da Constituição Federal. Preste atenção. Olha só, é um exemplo claro. A administração pública está buscando a eficiência do servidor para que ele tenha a estabilidade, certo? Nós vamos estudar o que é estabilidade, certo? Mas significa dizer que aquele servidor público, ele terá uma espécie de escudo, certo? Para que ele não possa perder o cargo de qualquer forma. Ele tem um escudo, certo? Nós vamos estudar isso. Mas preste atenção, a administração pública, certo? Assegura a estabilidade àquele servidor que já tem 3 anos, olha só, é muito tempo, 3 anos de efetivo exercício, mais uma avaliação de desempenho. A administração pública, ela quer verificar se aquele servidor público, ele está apto a desempenhar as suas funções. Para quê? Para que ele não possa, né, trazer prejuízos à própria administração pública, mas também aos usuários dos serviços públicos e a terceiros não usuários do serviço público. Isto é eficiência, é produzir bem, com qualidade, com economia, certo? E nós vamos ver, pessoal, que em alguns casos, certo? Quando estivermos estudando a estabilidade, que o servidor público ele pode perder o seu cargo quando ele não consegue êxito na avaliação periódica, né? Que não é essa avaliação de desempenho, é uma avaliação periódica que ela é realizada, certo? Em alguns momentos, a fim de atestar que aquele servidor público ele ainda está apto, né, a exercer suas funções com qualidade e com eficiência, certo? Então, é um princípio este muito básico, mas também que traz, né, alguns critérios bastante importantes para toda atividade administrativa, certo? Bem, como prometido, certo? Acredito que vocês não tenham nenhum problema, certo? Em relação aos princípios aqui estudados. Este foi o último princípio e agora nós vamos resolver algumas questões, certo? E apenas que eu, antes, né, que eu me esqueça, na verdade já estava esquecendo. Este princípio aqui, pessoal, da eficiência, ele não estava presente, né, desde o início da Constituição Federal. Ele foi acrescentado por uma emenda à Constituição, certo? Porém, ele já era utilizado, só que é uma emenda à Constituição, né? Ela trouxe ele de forma expressa lá no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, certo? Lembrem disso. Vamos agora resolver algumas questões, certo? Vamos lá. Questão de número 1. O princípio da legalidade explicita a subordinação da administração pública à lei. Tal princípio deriva a. Do controle administrativo de seus próprios atos, do controle judicial dos atos administrativos, C, da indisponibilidade do interesse público e D, do princípio da hierarquia, certo? Bem, pessoal, está claro, né? Você pode pausar e ver se você acertou, mas agora nós vamos resolvê-la e dizer qual é a alternativa correta. Pessoal, claramente aqui, certo? A alternativa correta é a alternativa C, pessoal, certo? Preste atenção. Essa é a alternativa correta. O princípio da legalidade explicita a subordinação da administração pública à lei, certo? Eu expliquei isso para vocês na primeira aula,
quando eu expliquei o que era a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Eu falei que o agente administrativo ele não pode dispor do interesse público, né, para buscar os seus próprios interesses e esquecer o quê? O interesse público. Por quê? Porque ele deve sempre estar pautado na legalidade, pessoal. Isso é claro, certo? Preste atenção. A alternativa A, do controle administrativo de seus próprios atos, não. Inclusive, nós ainda vamos estudar controle, certo? Administrativo, o controle da administração. Não estamos falando disso aqui, até porque isso aqui traz noções de revogação dos atos administrativos. Controle judicial, de nenhuma forma, certo? Estamos falando de legalidade, mas estamos falando de legalidade baseado no supraprincípio da indisponibilidade do interesse público. Do princípio da hierarquia, de forma alguma, nem estudamos isso daqui, certo? Então você descarta as três alternativas e marca a alternativa C. Por quê? Porque o princípio da legalidade, ele explicita, certo? A subordinação da administração pública à lei, certo? A subordinação da administração pública à lei. Por quê? Porque eu não posso dispor do interesse público. Eu tenho que seguir as regras do jogo. E a legalidade no direito administrativo, eu falei para vocês, é de subordinação à lei. Ou seja, a administração pública ela fica subordinada. Por quê? Porque o interesse público ele é indisponível. Olha só, questão muito fácil, pessoal, certo? Vamos seguir para a próxima. Questão 2. Em direito administrativo vigora o princípio da publicidade. Nós acabamos de estudá-lo. Assinale a situação abaixo que permite o sigilo dos atos administrativos. Olha só, acabamos de estudar isso. Questão extremamente fácil, pessoal, certo? Bem, a alternativa A traz a conveniência para o agente praticante do ato administrativo? Não. Olha só, nunca isso aqui seria possível. A publicidade para que o agente público ele tenha conveniência de nenhuma forma, certo? Alternativa B, para os atos administrativos praticados em desamparo legal? Não, isso daqui você já descarta. Olha só, para os atos administrativos praticados em desamparo legal? Não, impossível essa alternativa, certo? Já expliquei para vocês o princípio da legalidade. Alternativa C, quando for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. E a D, todas as alternativas estão corretas, de nenhuma forma, certo? Vocês sabem, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Eu expliquei para vocês, certo? Que como exceção, certo? A publicidade, ao princípio da publicidade, há alguns casos em que pode ser praticado com sigilo, certo? Ou seja, quando vocês estiverem vendo essa palavra sigilo, significa exceção ao princípio da publicidade. E eu expliquei para vocês quais são as exceções principais e mais abordadas na doutrina e na jurisprudência, certo? Quando versar sobre interesse coletivo, interesse social, quando dizer respeito à intimidade, à vida privada e à honra, certo? E à segurança nacional. Segurança nacional é o quê? Segurança da sociedade, do Estado, ou seja, poderá este ato ser revestido de sigilo para garantir toda essa segurança, certo? Próxima questão. A atuação administrativa não pode contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade, os deveres da boa administração. Olha só, boa administração, honestidade, certo? Sob pena de ofensa, a qual princípio, pessoal? Vamos lá. Impessoalidade, publicidade, moralidade ou nenhuma das alternativas está correta, certo? Qual é o princípio, pessoal, que eu expliquei para vocês que toda atividade administrativa ela deve ser pautada na honestidade, na probidade, na boa-fé administrativa, certo? A execução de atos probos. O que foi que eu falei para vocês? Eu falei que era publicidade? Não, acabamos de estudar publicidade, não é isso. Impessoalidade, muito menos. Nenhuma das alternativas, não. Falei para vocês, pessoal, é o princípio da moralidade. É tratar a coisa pública com honestidade, pessoal, com moralidade, com os bons deveres da boa administração. Isto é moralidade. Eu falei para vocês, é a moralidade jurídica, é a probidade, honestidade. Eu falei para vocês o que é? É a não corrupção, pessoal, não corrupção,
certo? Isto é moralidade, é a execução de atos probos na administração pública, certo? Vamos à próxima questão. Questão de número 4. A ideia de que a administração pública ela tem que tratar a todos os administrados sem discriminações benéficas ou detrimentosas é referente ao princípio da impessoalidade, pessoal, certo? Nós estudamos isso aqui, é muito simples. Eu falei para vocês que o princípio da impessoalidade traz a noção de não discriminação, certo? Traz uma noção em relação aos agentes também, mas aqui ele está trazendo aquele que eu expliquei a vocês de não discriminar, ou seja, não prejudicar terceiros, mas também não beneficiá-los, certo? Porque sempre deve se buscar na administração pública o interesse social, o interesse público, certo? Preste atenção, está falando aqui, ó, discriminações, está falando de você beneficiar terceiros, certo? Ou então agentes públicos. Isto é impessoalidade. É você não discriminar, você não utilizar a máquina pública ou para beneficiar ou para prejudicar, certo? Ou seja, já vimos que é impessoalidade, então não é publicidade, não é moralidade, também não é eficiência, certo? É a questão alternativa A, impessoalidade, certo? Vamos à próxima questão. Questão de número 6, certo? Emenda Constitucional 19 de 1998, conhecida como Emenda da Reforma Administrativa, dispôs sobre os princípios da administração pública, incluindo os anteriormente constitucionalizados, o princípio da, falei para vocês no final da aula, que eu até havia esquecido, o princípio da eficiência. Ele foi introduzido por uma emenda à Constituição, e é justamente essa emenda 19 de 98. Ela trouxe expressamente o princípio da eficiência. Ele já era utilizado, certo? Mas esta emenda teve o trabalho de fixar ele expressamente no corpo, né, no texto constitucional, certo? Vamos à próxima questão. Questão de número 7. A administração pública tem o direito de modificar unilateralmente relações jurídicas estabelecidas em face da supremacia do interesse público sobre o privado, do princípio da moralidade, do princípio da continuidade dos serviços públicos ou do princípio da legalidade, pessoal. Preste atenção, pessoal. Olha só, vamos devagar nessa daqui, porque você tem que raciocinar, certo? A administração pública tem o direito de modificar, olha só, modificar unilateralmente relações jurídicas estabelecidas em face de qual princípio? Falei para vocês, pessoal, que a administração pública ela possui algumas garantias próprias, certo? Que até então eram chamadas, né, na lei 8666, a antiga lei de licitações, como cláusulas exorbitantes. Hoje elas são chamadas de garantias prerrogativas da administração pública, certo? Na nova lei, né? Na lei 14.133. E o que significa modificar unilateralmente, pessoal? Certo? Uma relação jurídica. E são prerrogativas, pessoal. É o que eu falei para vocês. A administração pública, ela tem, certo, em suas mãos uma supremacia de quê? Do interesse público sobre o privado. Olha só, este é o princípio que traz aquelas garantias que eu falei para vocês. Não é a moralidade. Isso daqui, ó, este princípio, ele existe. O princípio da continuidade dos serviços públicos. Porém, nós não estudamos ele ainda. Vamos estudá-lo, que são os princípios implícitos, né? Ou aqueles princípios que não estão no texto da Constituição, certo? Este daqui está em outra lei, certo? Que é a lei das concessionárias e permissionárias de serviço público. Princípio da legalidade? Também não, pessoal. Vocês já estudaram que é a legalidade no direito administrativo. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, certo? Ou melhor dizendo, é o supraprincípio da supremacia do interesse público sobre o privado que dá essa garantia de modificar unilateralmente a relação jurídica com um particular, certo, pessoal? Então, vocês entenderam aqui de forma agora muito clara o que é a supremacia do interesse público sobre o privado, certo? Vamos resolver agora a última questão, a questão de número 8, certo? Bem,
Se o ato administrativo estiver viciado pelo desvio de poder por falta de elemento relativo à finalidade de interesse público, atingirá qual princípio, pessoal? Preste atenção. Desvio de poder. Nós vamos estudar? Vamos, certo? Aí você vai me perguntar, e por que que está nessa questão se nós nem estudamos ainda? Por conta disso aqui, ó, interesse público, certo? Vocês não precisam saber sobre isso daqui para responder essa questão, certo? Ou seja, vamos ler mais uma vez. Se o ato administrativo estiver viciado pelo desvio de poder por falta do elemento relativo à finalidade de interesse público, atingirá o princípio da publicidade, moralidade, legalidade ou da impessoalidade, pessoal? Vocês conseguem responder essa pergunta? Publicidade, vamos descartar, né? Porque vocês já estudaram publicidade agora há pouco. Moralidade, e aí? Talvez. Impessoalidade, descarta também. E aí? Vocês ficaram entre esses dois princípios. Se vocês ficaram entre estes dois princípios, parabéns, certo? Mas vamos agora, certo? Eu vou agora dizer a vocês qual a alternativa correta. Bem, a alternativa correta é a alternativa C, pessoal, certo? É o princípio da legalidade, pessoal. Olha só, falou em interesse público, é legalidade, pessoal. Preste atenção que o ato administrativo aqui, ó, ele está viciado. O que é um ato administrativo viciado, pessoal? É um ato administrativo que ele não está respeitando, sobretudo, a legalidade, as regras, né, estabelecidas nas leis e as regras trazidas pelos princípios, certo? E aqui a questão foi clara, por falta de elemento relativo à finalidade de interesse público. Faltou interesse público, houve desvio de poder, pessoal. Estou ferindo a publicidade? Não. Estou ferindo a moralidade? Também não. Já expliquei o que é a moralidade para vocês, certo? É mais direta a moralidade. Está ferindo a impessoalidade? Não. Está ferindo a legalidade, a subordinação à lei. A lei diz que eu tenho que buscar um interesse público. E se eu não busquei, estou ferindo quem? A legalidade, pessoal. Falei para vocês, certo? Bem, essas foram as nossas questões, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido sobre os princípios explícitos em nossa Constituição Federal. Vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos estudar mais princípios, certo? Mas agora os princípios fora do artigo 37 da Constituição Federal, pessoal, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!